Mas a gente vê aparecendo ali, Clarissa Oliveira, nomes de políticos, uma galera com muita influência e que faz algum sentido que Daniel Vorcaro quisesse uma amizade boa para evitar problemas no futuro. Distribuição de agrados. Eu até falei com ironia antes, Clarissa, que qualquer um pode ter um amigo, não conheço, mas que pague hotel de luxo, viagens internacionais, muitos presentes, né? O afeto tem que ser... Bom amigo. Best friend. O afeto tem que ser... Você pagaria uma viagem zona assim para mim? Para você? Não, para você eu pagaria tudo, você não imagina. Mas assim... Sem O que nada explica? em troca? Sem nada em troca, Clarissa? Sem você me dar É muito nada amor. É muito amor, né? Como é que você está apurando esse assunto? Elisa, fui, obviamente, né, como todos nós, ontem, conversar com várias pessoas que estão acompanhando muito de perto essa investigação para sentir um pouco o clima, ver o que a gente tem de mais consistente aí em relação a esse assunto. E caí numa história que eu acho que descreve muito bem esse modus operandi de Daniel Vorcaro. Conversando com uma fonte que está ali muito inserida nessa investigação, ouvi o seguinte relato referente ao jogo de conquista que Daniel Vorcaro costumava fazer para ganhar confiança e passar a influenciar políticos. Ele fazia tudo de uma forma muito lenta, cuidadosa. Começava com um pequeno agrado, uma pequena gentileza e aos poucos esse esquema ia evoluindo para uma estratégia de compra de apoio político. É isso que sugere a investigação da Polícia Federal. Pois o relato é o seguinte: um político de grande projeção nacional, bastante importante, encontrou Daniel Vorcaro em um evento, estavam conversando, estavam numa roda de conversa, e Vorcaro começou a descrever as delícias e maravilhas que ele tinha experimentado num restaurante muito luxuoso. E aí estava todo mundo ali, né, admirado com o cardápio. E aí, no meio da conversa, surge o comentário de que era um restaurante onde era praticamente impossível conseguir uma mesa, as reservas eram muito difíceis. E aí, o que ele fez? Chegou lá e disse, acho que então a gente precisa interromper alguma coisa, gente? Eu posso me alongar para terminar, porque senão eu não consigo contar a história. Não, você ouviu algo aí? Ah, não, eu que ouvi aqui. Você queria que... Claro, você continua, my friend. Eu que estava ouvindo aqui uma coordenada. E aí, o que aconteceu? O Vorcaro chegou assim para o cara e falou, olha, eu tenho um concierge ótimo, ele consegue uma reserva para você. O político falou, bom, é um favor, né? Uma bobagem, uma gentileza, tudo bem. Uma gentileza, um afeto. Ele já tem o concierge, já trabalha para ele. Bom, foi lá, conseguiu, olha, reserva feita para você e para sua família, vai lá, aproveita. Chegou no restaurante, tinha uma garrafona de vinho em cima da mesa, dizendo, chegando ali, o garçom falou, olha, não, é uma cortesia. Essa garrafa é uma cortesia para vocês, aproveitem o jantar. Sentaram, jantaram, e o político pediu a conta com a carteira em mãos. E aí o garçom chegou, o maître, e falou, não, a conta já está paga. E aí esse político contando a história dizia, e aí o que eu ia fazer? Eu ia até me sentir indelicado. Aí a minha resposta para esse interlocutor foi, bom, eu não sei, ele pode virar e falar, não, eu faço questão de pagar minha conta. É assim, então era esse jogo que Daniel Vorcaro fazia, de sedução quase, pelo que foi descrito. E ele fazia isso corriqueiramente com vários políticos. Alguns iam embarcando nessa dinâmica de aceitar favores, outros não. E aí, vai da consciência de cada um. O resultado a gente vai ver daqui para frente. Pois é, são essas relações ali que deixam, né, Clarissa? Essa interpretação dupla, essas questões em relação a eu tô te pagando algo, mas na verdade não pode parecer que eu tô te comprando, mas também quem aceita fica ali. Aí fica essa coisa meio ensaboada, tá entendendo? E vou te contar um negócio. Em Brasília, tá lotado disso. Não é que eu queira dizer, não, então realmente aqui não tem nada porque tá lotado. Não, é porque realmente é a multiplicação da postura inadequada, mas assim, gente, pulverizado no meio de uma galera. A Clarissa contando então ali, fontes, 2 pontos. Vorcaro amaciava políticos com luxos surpresa. E ela narrando pra gente um desses exemplos que ela ouviu de uma das pessoas e veio aqui explicar tudo. Só que aqui, eu tô falando meio devagar para entender aqui. Entendi, família de Vorcaro ainda busca saída para a delação. Essa segunda informação sua, Clarissa Oliveira, uma saída para a delação em qual sentido?
Elisa, claro que ainda tem, agora já tem muito ceticismo em volta da ideia de que Daniel Vorcaro possa fazer uma terceira proposta de delação, mas os relatos que eu tive é de que familiares do banqueiro, pessoas próximas dele, não desistiram mesmo dessa possibilidade. Não há nada concreto pelo que eu pude apurar. Mas o que ocorreu? Foram feitas várias consultas a especialistas nos últimos dias sobre quais seriam as possibilidades em cima da mesa. Possibilidades de abrir uma nova janela junto à Procuradoria-Geral da República. Tentar de novo? Ou junto à Polícia Federal. É uma apuração, inclusive, que casa com uma informação também nessa linha de que haveria interesse em uma terceira delação, que a Larissa Rodrigues, nossa analista, também trouxe ontem no Bastidores CNN. Aprofundando esse sentimento que está correndo nos bastidores, no círculo próximo a Daniel Vorcaro. O que chega para mim é que essa questão da prisão do pai dele, de fato, está pegando lá dentro. Tem aquele discurso dos aliados de Vorcaro de que a prisão do pai, a manutenção do pai em prisão preventiva seria uma forma de pressionar o banqueiro e que ele, de fato, estaria bastante abalado emocionalmente com essa questão. Claro, preocupado de ter exposto o pai a essa situação, colocado o pai nessa situação por causa da condução dos seus negócios. A gente viu o Supremo Tribunal Federal confirmar a prisão preventiva de Henrique Vorcaro ontem, e a avaliação que essas pessoas estão fazendo ali no entorno de Daniel Vorcaro é de que essa decisão, o julgamento de ontem, pode sim acabar se transformando num outro elemento de pressão para que ele faça uma nova tentativa. Agora, ele vai falar pela terceira vez? Vai sentar na mesa e dizer, olha, eu estava escondendo o jogo até agora, mas agora eu vou falar a verdade? Para ouvir qual é a como credibilidade? Assim? Então você estava escondendo algo antes, né? Sensível isso. Como fica a credibilidade de uma pessoa, um colaborador que se apresenta dessa forma? Então aí você tem, obviamente, por si só, um obstáculo grande para essa negociação avançar. Mas isso está ainda sendo conversado, discutido no entorno dele, vamos ver se vai haver alguma evolução.